não sei se sou um conservador. Eu sou um conservador dos valores eternos. Eu convivo bem com a esquerda transparente, com a esquerda que nomeia cientista sem fazer corriola, com a esquerda que não nomeia parente, como eu não nomeio no meu ministério. Quando a Constituição estabilizou os servidores com mais de 5 anos, ela se desinteressou pelos que têm menos de 4 anos. Ou então pode pegar determinados institutos públicos e fazê-los serem gerenciados por entidades privadas, como é o caso do INCOR. Ninguém acredita em desenvolvimento autônomo de país nenhum. E é livre a iniciativa no Brasil, a liberdade de iniciativa pelo artigo 170 da Constituição, que fala sobre a ordem econômica. E, ademais, a Constituição fala em reserva de mercado como medida temporária. E, neste momento, está havendo uma reunião com elementos nossos, com elementos do ministro da Fazenda e do Planejamento, para começar a operar estas verbas, porque as bolsas de estudos não podem esperar, esse pessoal tem que viver, tem que comer, tem que morar. Quer dizer, há uma perspectiva de prazo rápido para a solução? Sem dúvida nenhuma. Você acredita que antes do mês tem essa solução? Se a comunidade científica ainda tinha dúvidas sobre a política que o ministro Roberto Cardoso Alves pretende executar no Ministério do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia, elas vão acabar agora. Numa longa entrevista, ele revela o que pretende fazer, batendo de frente em alguns temas considerados como dogmas da política que vinha sendo executada até agora. A importância das declarações do ministro justifica a decisão de fazer deste Tome Ciência um programa especial. A entrevista na íntegra permite um acesso ao pensamento da pessoa que passou a comandar a forma de desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Vai permitir também uma tomada de posição de quem se interessa pelo assunto. Depois, fica aberto o espaço para o jogo democrático de opiniões e pressões. Durante muitos anos, o Brasil viveu um dilema no campo. Por maiores que fossem os esforços, a gente não conseguia passar da barreira dos 50 milhões de toneladas de grãos. Na época, um ativo dirigente da sociedade rural brasileira fazia críticas, exigia soluções. Bem, o Brasil conseguiu ultrapassar essa barreira, graças inclusive muito à pesquisa no campo. Por exemplo, com a possibilidade de plantação no cerrado, fruto de pesquisa. E agora, o antigo crítico é o novo ministro do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia. Ministro Roberto Cardoso Alves, a pesquisa, como na agricultura, pode ser uma linha de conduta sua agora nesse ministério? Mas sempre foi. Eu sempre fui um homem que creu na ciência, que creu na competência, que creu nos avanços tecnológicos. Eu creio que hoje tecnologia e soberania são quase sinônimos. Só não são sinônimos porque a soberania informada pela tecnologia é uma soberania superior, sofisticada, adensada, enriquecida pela presença da ciência. De modo que eu sou um adepto do prestigiamento maior possível à ciência e à tecnologia. Bem, a questão da pesquisa aplicada, no caso, ela, no caso da agricultura, esse exemplo que nós acabamos de citar, agora, ela não pode existir se não houver uma pesquisa básica. E há um temor muito grande que essa vinculação do desenvolvimento industrial e da sua atuação anterior na pasta da indústria leve a um certo decréscimo da pesquisa básica. O que é que o senhor teria a dizer sobre isso? Não, eu acho que a modernização do parque industrial brasileiro, que conduzirá o Brasil a uma posição de maior riqueza, maior grau de desenvolvimento, de criação de novos empregos para se trazer para o convívio político, social, econômico, a grande massa de marginalizados, de subempregados, desempregados, é um problema fundamental para o Brasil. Este, contudo, é o fim, mas para que se chegue a determinado fim, a gente tem que passar por meios. E a pesquisa básica é fundamental. Nós não podemos suprimir etapas e atingirmos os fins sem que caminhemos detida, detalhada e atentamente através dos meios. A pesquisa básica será também prestigiada.
Nesse aspecto das 3 pernas, digamos assim, do Ministério, quer dizer, uma que era comércio também, fala-se que a unificação das verbas pode representar um remanejamento. Será como estava antes ou há a possibilidade de reestudar ou estabelecer uma nova política para esse novo Ministério? Veja, o nome Ciência e Tecnologia está no frontispício, na nomenclatura do Ministério. O que houve na realidade foi um esforço do presidente Sarney e providências no sentido de enxugar o máximo possível determinadas despesas do Estado. Este ministério teve mudado apenas a sua cabeça. O ministro passará a somar as atribuições do antigo Ministério de Indústria e do Comércio com o Ministério de Ciência e Tecnologia. De que maneira? Em primeiro lugar, anulando os cargos comuns. Quando o MIC tinha um cargo e o Ministério de Tecnologia também, o cargo do Ministério de Tecnologia desaparecia. Por exemplo, o cargo do ministro ficou o do ministro MIC. O cargo do secretário-geral ficará o do secretário-geral daqui. Há ainda em comum os serviços de pessoal, os serviços de orçamento, os serviços administrativos, em duplicidade e que desaparecerão. Isso é apenas uma economia. Não é uma economia pequena? Não, não é pequena não. E sobrarão então todos os cargos decorrentes desta supressão dos cargos em duplicata. Estes sofrerão ainda uma diminuição de 50%. E posteriormente, mantendo as suas antigas funções, as suas antigas atribuições, os seus serviços em plenitude orçamentária e funcional, permanecerão os serviços do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério de Indústria e do Comércio. Um dos maiores temores da comunidade científica está exatamente nessa questão de enxugar. Ou seja, o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha menos de 5 anos. Automaticamente, todos os seus novos projetos são projetos que têm pessoas com menos de 5 anos. Pelo plano verão, vai haver uma demissão em massa. Como é que fica a ciência e tecnologia nisso? Bom, isso é uma decorrência da aplicação da Constituição. Eu hoje ainda tive a ocasião de dizer a alguns constituintes lá, quando a Constituição estabilizou os servidores com mais de 5 anos, ela se desinteressou pelos que têm menos de 4 anos. Você não pode dar um trato a um burocrata e a um cientista ao mesmo tempo. Mas é muito importante que o cargo de pesquisador, de cientista, seja também democratizado. A igualdade de oportunidades é a democracia. E, por outro lado, é também o interesse público, porque, havendo concurso, será sempre o mais capaz. E isto, além do mais, vai recobrir com um manto de intocabilidade a comunidade científica, que hoje pode ser acusada de nepotismo, de clientelismo, de favoritismo, e se houver concurso, nunca. Ou então, estudarmos outras fórmulas, porque o concurso público, quando estabiliza a pessoa, pode também desestimular. A pessoa diz, agora eu estou estabilizado, não quero mais nada com o serviço público. Então pode haver uma transformação desses cargos em cargos de exercício periódico, durante 2 anos, em função especial. Ou então pode-se pegar determinados institutos públicos e fazê-los serem gerenciados por entidades privadas, como é o caso do INCOR. Sim, mas no caso isso não alteraria a própria linha de pesquisa? E mais, um dos argumentos dos cientistas é que a escolha do cientista não é uma escolha de um funcionário qualquer, você precisa do sujeito adequado para aquela posição adequada. Sem dúvida nenhuma. Pois os cientistas dos cientistas são escolhidos mediante concurso. Quando se abre um concurso para uma cátedra de medicina, de engenharia, de física, é um concurso público de títulos e provas. Aqueles que se acham capazes chegam ali, apresentam seus títulos, se inscrevem e fazem um concurso perante uma banca. Por que não se pode ser para o mestre? Por que não poderá ser para o ajudante de mestre, para aquele que está começando a vida de pesquisador? E nisso tudo há isto. Há um estímulo, a necessidade de que o cidadão seja, na realidade, um pesquisador vocacionado. Então, quem sabe, o contrato, o emprego provisório, o emprego episódico, por um determinado momento. Essa colocação que o senhor fez relativa ao INCOR já é uma saída daquela que o senhor prometeu na reunião da semana passada para aquele grupo de cientistas? Não, nós estamos muito no começo disso tudo.
E como esse tema é do maior interesse nacional, eu acho que ele deve ser cuidadosamente estudado. E eu sei que o presidente Sarney tem essa preocupação. Ainda hoje, na reunião da Comissão Nuclear, ele expôs essa sua preocupação respondendo a uma colocação de um dos ministros. Ou seja, de um critério que não prejudique o trabalho. Tem que ser. O fundamental é que haja um critério e que esse critério seja democrático, porque isto traduz a igualdade de oportunidades. E com a participação da comunidade? E que escolha o melhor, porque isto favorece o bem comum. É claro que tem que ser com a participação da comunidade responsável pelo serviço, porque aí ela fica livre de críticas. Nessa mesma reunião com os cientistas, houve um pedido a respeito de 51 milhões de cruzados novos, que eram dinheiro para o pagamento de janeiro. Dinheiro esse que está impedindo o funcionamento, a ausência dele, né, o funcionamento dos órgãos e instituições do antigo MCT. O senhor já tem uma solução? Já, naquele mesmo dia, estavam sendo estudadas fórmulas para isto. E uma boa parte do orçamento que era julgada perdida foi recuperada. E mais de 60% dos cortes foram revistos. E neste momento está havendo uma reunião com elementos nossos, com elementos do ministro da Fazenda e do Planejamento para começar a operar estas verbas, porque as bolsas de estudos não podem esperar. Esse pessoal tem que viver, tem que comer, tem que morar. Quer dizer, uma perspectiva de prazo rápido para a solução? Sem dúvida nenhuma. O senhor acredita que antes do mês tem essa solução? Sim, acredito que sim. O senhor, com a experiência de congressista, acredita que o Congresso aprovaria as demissões se não tivesse mandado de volta as medidas provisórias nesse campo do presidente Sarney? Não, eu acho que o Congresso, eu hoje estive lá, conversei muito, eu acho que o Congresso, na realidade, já falou sobre a matéria. No instante em que ele estabilizou com 5 anos, ele desestabilizou com menos de 5. Esta é a impressão que a gente colhe lá. Agora, o presidente Sarney, como é um homem muito democrata, quer também envolver todas as formas de poder nesta deliberação, porque senão amanhã vem o judiciário, anula a medida, vem o legislativo, anula a medida, e a gente age de determinada forma que vai ser um furo na água. Mas você acredita que numa votação, por exemplo, de uma emenda supressiva desse aspecto, é meio complicado? Eu não creio em emendas isso, né? supressivas nem emendas, porque a jurisprudência firmada em dois trâmites aí no Congresso é que a medida não pode ser emendada. Uma questão, inclusive, que se levanta nesse campo é que um grupo de congressistas do PMDB tentaria uma medida supressiva no sentido da manutenção da estrutura e da forma final do antigo MCT. Mas por que eles, durante a votação da Constituição, sendo homens atilados e preocupados com o bem comum, não fizeram isto, inserindo na Constituição esta medida? A comunidade de ciência poderia ter ido lá, ou acharam que a Constituição era de mentirinha? Nós temos que obedecer à Constituição que juramos e temos que procurar fórmulas dentro dela. Exatamente nesse aspecto, o senhor é uma figura meio polêmica, né? Muitas vezes se dizem coisas, mas uma é voz corrente também. O senhor respeita normalmente as decisões e as leis do Congresso, seja qual for a sua opinião. Eu tomei parte na elaboração. Nesse sentido, há uma crítica que o senhor estaria contestando uma lei aprovada, a lei de informática, e criticando a reserva de mercado, que é uma lei aprovada. Como é que o senhor vê essa crítica? Não, eu não estou criticando. O que eu digo é o seguinte, que quando se interpreta uma lei, tem que se interpretá-la também em face da sua eficácia no tempo. Há até trabalhos sobre a eficácia da lei no tempo. E a lei de informática é uma lei que tem determinado período de duração. Ora, uma lei episódica, temporária, ela é muito mais forte quando ela é promulgada do que quando está chegando o seu termo final. É o caso da lei de informática. Ademais, a interferência do Estado na ordem econômica, segundo os termos desta Constituição em vigor, deve ser de maneira a garantir direitos pré-estabelecidos, a preservar garantias que já foram dadas pela própria Constituição. E é livre a iniciativa no Brasil, a liberdade de iniciativa pelo artigo 170 da Constituição, que fala sobre a ordem econômica. E, ademais, a Constituição fala em reserva de mercado como medida temporária. Eu acho que esta lei
já está aí em vigência há muito tempo. Quero aprofundar os meus conhecimentos sobre ela, porque eu estou profundamente preocupado com a modernização do nosso parque industrial, de maneira a produzir mais barato, a produzir mais nobremente, para que ganhe competitividade perante os outros mercados. E o presidente Sarney está profundamente interessado no êxito das ZPS, das zonas de processamento de exportação. E como é que nós poderemos ter, a partir das zonas de processamento de exportação, uma posição de vencer concorrências internacionais, de competitividade com máquinas obsoletas? Mas nós temos que ver tudo isso, adequar a lei, que é um ordenamento geral, abstrato, tendo em vista o bem comum. Adequar, por exemplo, a reserva de mercado? O objetivo da lei é o bem comum. Por definição, a lei é um ordenamento geral, abstrato, que tem em vista o interesse público. Se ela não chega no interesse público, ela perde a sua condição de lei. Teria que ser modificada. Tem que ceder ao interesse público através de uma outra lei. Então o que o senhor defenderia é uma mudança no quadro através de uma mudança da lei, seja ao fim do prazo Se eu chegar à conclusão de que ela, de fato, sucateia o parque industrial brasileiro, se ela, de fato, atrasa o país e aumenta o gap existente entre o país e as demais nações do mundo, eu proporei isso. Como é que o senhor vê a relação com a comunidade internacional? É possível, com uma estreita relação, garantir a autonomia brasileira no setor? Ninguém acredita em desenvolvimento autônomo de país nenhum, nem os países mais adiantados do mundo. E há várias formas para se obter a nacionalização de determinadas tecnologias existentes no resto do mundo. Uma delas é a compra, outras é a troca, e as outras, os responsáveis por elas até pretendem manter mais em sigilo. Eu vou agora começar a lhe fazer algumas perguntas da comunidade científica, não mais minhas. Primeiro, de Henrique Lins Barros, que é secretário da Sociedade Brasileira de Física. Ele pergunta se o CNPq vai ser mantido com a sua função também de pesquisa, seus institutos, ou vai ser transformado apenas num órgão de fomento. Da minha parte, como disse no início, eu vou prestigiar todos os setores que tratam de ciência e tecnologia. E como não prestigiar o CNPq? Claro que vou prestigiar. Com as suas funções atuais? É claro. Outra questão agora de José Leite Lopes, presidente do CBPF. Ele lembra que o CBPF tem uma série de convênios com entidades dos Estados Unidos e da Europa. Ele pergunta que se com a questão do orçamento vetado, a ameaça de demissões, ele será obrigado a correr o vexame de ter que anular algum desses convênios. O orçamento será proporcional às possibilidades máximas do país. Nós não podemos nos esquecer, nem ele, nem a comunidade científica, nem ninguém, que a Assembleia Nacional Constituinte suprimiu 1/4 das verbas da Receita Federal. Nós perdemos em favor do Estado e do município 1/4 das verbas, 23%, 23,5%. Só nesse exercício, mais de 17,5%. Isso nós vamos ter que dividir proporcionalmente a importância de determinados serviços. E quanto a pessoal, nós estamos estudando isto, vamos tentar superar isto. Uma outra questão agora do Roberto Chabo, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Ele diz que o senhor é uma pessoa conhecida por ser um conservador. Como é que o senhor vai conseguir lidar, então, com as cabeças de esquerda que predominam na área de ciência e tecnologia? Eu não sei se sou um conservador. Eu sou um conservador dos valores eternos, principalmente num país onde muita coisa perdeu valor. Perdeu valor, muito do seu valor, a família, a dignidade da cátedra, a autoridade pública em todos os seus sentidos. Não existe mais a figura da primogenitura, do irmão mais velho. Perdeu muito da sua autoridade, pai e mãe. Perdeu o valor, o recato do lar, quando é invadido por determinadas novelas. Perdeu o valor até, parte do seu valor até a pátria. Se Olavo Bilac hoje viesse dizer que pátria lateja em ti, no teu lenho por onde circula, etc, etc, iam dizer que o sujeito é quadrado, é um sujeito passado. Eu não sei se eu sou conservador, ele é que está dizendo. A esquerda conviverá comigo na medida em que ela queira fazer do Brasil um esforço de progresso, de engrandecimento, de enriquecimento. No instante em que ela quiser fazer
da empresa privada o agente do bem comum. E a primeira empresa que eu acho é o homem, empresa divina, criada à sua imagem e semelhança. Ele é que diz que eu sou um conservador. Eu acho que conservador é determinada esquerda brasileira que pensa como no início do século a Rússia pensava. Conservador é que não quer capitais estrangeiros aqui, quando a Rússia, a China, o Hainan, o Vietnã, a Iugoslávia clamam por capitais estrangeiros aqui. Basta ver o que seria de São Paulo, do ABC, do Vale do Paraíba, sem as grandes fábricas estrangeiras que ali estão assentadas. Seria o que é, infelizmente, o interior do nosso país. De modo que eu não sou conservador. Eu convivo bem com a esquerda transparente, com a esquerda que nomeia cientista sem fazer corriola, com a esquerda que não nomeia parente, como eu não nomeio no meu ministério. Daí eu me dou bem com ela e ela se dá bem comigo. Sim, nesse aspecto é que o próprio Chabo coloca uma outra questão, é a questão da iniciativa privada. Ele diz que o senhor, sendo um homem de iniciativa privada, sabe que o empresário normalmente quer respostas rápidas aos seus investimentos. E a pesquisa normalmente é um investimento que demora a aparecer. Como é que o senhor vê a possibilidade de compatibilizar isso com a sua ideia de envolver a iniciativa privada no trabalho de pesquisa no Brasil? Pois aqui no Ministério de Ciência e no Ministério de Indústria e Comércio, há um serviço cujo escopo é privatizar a produção científica e tecnológica. Porque entre nós há uma grande preocupação científica e tecnológica a partir do Estado, com entidades estatais. E aqui, neste Ministério, que hoje é de Indústria, Ciência e Tecnologia, por ser o Ministério do Desenvolvimento, há um serviço, um órgão de estímulo à pesquisa privada, mediante a concessão de determinados favores fiscais, determinadas vantagens tributárias, tarifárias, etc. E é compatibilizado assim. Mas o senhor acha que o papel do Estado permanecerá, talvez, na pesquisa básica? Eu acho que o Estado deve exercer concomitantemente essa pesquisa, mas nós não podemos deixar como está a iniciativa privada afastada da pesquisa. Uma pergunta de Nelson Maculan, que é o coordenador das sociedades científicas. Ele está preocupado com a recente modificação na direção do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Isso pode representar um perigo de atrelamento do INPE ao Ministério da Aeronáutica? Não, absolutamente. A mudança para o professor Márcio Barbosa foi pura e simplesmente uma renovação de quadros, uma nova oportunidade. É um técnico que está no INPE há mais de 15 anos, um moço estudioso, muito bem quisto pelos demais setores da pesquisa, e não tem nada a ver com isso, até mesmo porque o Brasil mantém convênios internacionais que dificultam muito a ida do INPE para o Ministério da Aeronáutica. E só quem fala nisso é a imprensa. Eu nunca ouvi o governo falar nada a esse respeito. Uma pergunta de Antônio Paes de Carvalho, que é o presidente da Associação Brasileira de Biotecnologia. Ele quer saber do senhor o que é que os empresários do ramo de biotecnologia podem esperar, especialmente em relação aos polos de biotecnologia. O senhor pretende ajudar nesse campo? Pretendo ajudar e volto àquela consideração feita há pouco tempo. Existe aqui um serviço especialmente para isso. Para terminar, ministro, havia no antigo MCT uma série de secretarias determinando uma prioridade para a química fina, biotecnologia, novos materiais, mecânica de precisão. O senhor vai manter essa política? O que política que o senhor vai definir agora para o novo ministério? Serão mantidos. Serão mantidos com uma revisão administrativa dos órgãos que fazia. Por exemplo, no antigo ministério haviam 100 números de secretarias. No novo haverá a Secretaria do Desenvolvimento da Indústria, da Ciência e da Tecnologia. 3 secretarias. E depois os demais serviços. Agora eu terei muita preocupação com determinadas linhas científicas e tecnológicas que conduzam à solução ou a atenuar os problemas básicos do povo brasileiro. Veja, aqui eu posso ser bastante explícito e não serei vítima de uma distorção jornalística como fui no domingo.
linhas que conduzam à solução de problemas de alimentação, de saúde, de habitação, de educação e assim por diante, de problemas básicos do povo brasileiro. E quero terminar de acordo com aquela nossa primeira pergunta. Como um dos combativos dirigentes da sociedade rural brasileira, eu não poderia, neste instante, deixar de render as minhas homenagens àqueles que são, na realidade, os grandes responsáveis pelo crescimento da produção de alimentos no país, que saiu das clássicas 50 milhões de toneladas para 67 milhões, fazendo com que o país crescesse 34% nos últimos 2 anos. Nenhum país do mundo cresceu assim. Por quê? Por causa da Embrater, por causa da Embrapa, por causa do Instituto Agronômico de Campinas, por causa da adoção de tecnologias internacionais que aportaram aqui, nós melhoramos a qualidade dos nossos cultivares, da nossa semente, do nosso solo, descobrimos novas condições de plantio, descobrimos a irrigação graças ao esforço do presidente Sarney e chegamos agora à condição de ter em Campo Grande um instituto capaz de, através de um embrião, gerar 20 bois iguais, 30, 40, 50, 100 bois iguais. A Embrapa, durante algum tempo, manteve aqui alguns bezerros dentro dessa tecnologia. De modo que o nosso desenvolvimento está, na realidade, proporcionado ao desenvolvimento da nossa ciência e da nossa tecnologia. O ministro sabe disso. E a comunidade científica, muito melhor do que o ministro, sabe disso também. Esse ministério, se não fosse o ciúme, poderia se chamar Ministério do Desenvolvimento, porque sem a modernização da indústria, sem a ciência e sem a tecnologia fortemente amparadas pelo poder público, não haveria nunca desenvolvimento. Obrigado.